Bom dia, ouvintes da nossa Rádio Jornal Destaque. São 10 horas e 42 minutos em Esteio. Nosso programa hoje falando no ar, nesta manhã nublada, com alguns períodos de chuva aqui no nosso município de Esteio. Tá? Depois, no final de semana, com sábado com calor, ontem nublado, no final da tarde uma chuvinha branda, para fechar um final de semana com chave de ouro. Isso é muito bom, muito bacana. E hoje, nessa segunda-feira, primeira segunda-feira de dezembro de 2017, já estamos se encaminhando no último ano, as últimas semanas do ano de 2017, que já está praticamente se despedindo, tá? Já quero agradecer a todos que já estão nos acompanhando pela nossa live no Facebook. Tá, o Crisnaldo Rocha Bianchi, lá de São Leopoldo, lá no trabalho, um abração. O Jones Benema, bom dia, Jones, até à tarde com um grande programa Espaço do Axé. O João Luiz Souto, um abraço. João, bom dia para você também. Muito obrigado. E a todos que estão curtindo ou estão nos assistindo pela nossa live, através da página do Jornal Destaque, aqueles que depois vão poder visualizar através do nosso canal no YouTube, TV Jornal Destaque, vai estar lá depois do programa, então vão lá, podem se inscrever. E aqueles que também estão nos ouvindo pelo nosso site destaque.tv, que também depois dos programas vão curtir uma boa música com informação. Tá? Hoje o meu convidado é o diretor do Centro de Formação de Condutores Esteiense, Ronaldo Ourique. Muito obrigado, Ronaldo, pela tua vinda, tua participação aqui pela primeira vez na Rádio Jornal Destaque. Tá? Agradeço muito. Fabiana Silva, bom dia. Andréia Santos, bom dia. Um grande abraço para você também. Tá? Eu vou dar uns recadinhos, logo a gente já conversa. Churras Tchê, trabalhamos sábado, domingo e feriado, das 11 às 14 horas, Rua Venâncio Aires, 1080, Canoas. Número do WhatsApp 9931-91034. Não façamos entrega. Casa do Chefe Restaurante, Avenida Presidente Vargas, 1808, Sala 202, Shopping Vida Bela. Telefone 3033-1948. Empório Santo, Flora e Artigos Religiosos. Rua Rio Grande, 453. X do Cleo, teleentrega 3110-0505 ou 3473-6187. O número do WhatsApp é 996898-327. O X do Cleo fica na Avenida Dom Pedro, 255, Centro de Esteio. Vereador Paulinho de Odé de Canoas, luta, respeito e direito. Ilê Reino dos Orixás, Avenida Esperança, 69, bairro Guajuviras, Canoas. Telefone 9933-20-986. Marco Axós, transformando em Axós suas ideias. Rua Padre Felipe, 1527, telefone 3033-6613. Ilê Ogum Onira, Rua Rio Pardo, 633, bairro Tamandaré, Esteio. Telefones 9845-44718 ou 9924-65-524. Tenda de Ogum Choroquê. Telefone, código de área 054 3281 6058. Do seu jeito estamparia. Estamparia para todos os segmentos. Número do WhatsApp 9805 24649. FOPA Despachante, tudo em licenciamento veicular. Rua Júlio de Castilhos 575, Sala 4, bairro Niterói, Canoas. Telefone 3475-2399. E Casa Dic, tudo em tricô, crochê para você. Avenida Victor Barreto, 258, Canoas. Telefone 3472-91
33. Esses foram alguns dos recados do nosso programa Falando no Ar hoje, que tem como convidado Ronaldo Auric. Tudo bem? Bom dia, muito obrigado por participar pela primeira vez aqui da nossa rádio. E hoje, segunda-feira, a gente falar um pouco da questão hoje do motorista, do tirar a carteira de motorista, se tornar um motorista nessa selva de pedra no qual vivemos hoje em todo o país. Hoje é fácil tirar carteira, ficou melhor do que antes do Código Nacional de Trânsito ou não? Bom, primeiramente, bom dia a todos, né? Obrigado pelo convite, Anderson. A gente não tinha um canal assim disponibilizado que a gente pudesse estar sendo, vamos dizer assim, observado, né? E possibilitando a nossa explanação, muitas vezes, que vai elucidar muitas vezes as questões do nosso dia a dia, seja do trânsito, as questões de muito ofuscantes da legislação mesmo, né? Nós temos a questão que você fez para nós, um questionamento diário no centro de formação, né? Eles, por já trabalhar há algum tempo, muitos comparecem ao CFC e nos questionando: eu fiz a carteira há 15 anos atrás, mas agora está difícil, né? Mas a questão é que quem não tem carteira, né, e almeja, né, se habilitar, ele é algo a conquistar. Então, sempre a conquista exige esforços, né? Então, aquele que conquistou já a sua carteira, depois que ele passou pelo processo, ele olha para trás e diz: mas parecia tão difícil, foi tão fácil, né? E em algumas vezes a pessoa me questiona dessa mesma forma e eu digo: tá nas mesmas dificuldades quando você fez, porque você não tinha carteira de habilitação, né? E a conquistou. E antes de conquistar, você tem todas aquelas ansiedades, né? Aqueles medos, anseios, né? Por atingir o objetivo. Então, o que altera de 15, 20 anos atrás, né? Da experiência que eu tenho em estar trabalhando com formação de condutores? É a quantidade de pessoas, a quantidade de veículos, né? E devido a essa, vamos dizer assim, essa necessidade que o trânsito traz, ele faz a legislação se adequar, ele tem a necessidade de se adequar e pôr regramento para que todos possam ter o que se amparar, né, referente a como se portar no trânsito. Então, novas regras sempre vão surgir, né? Não vai ser uma nova legislatura, um decreto, uma resolução, né? Mas sim o próprio trânsito exige, né, essa legislatura, esse pensamento em trânsito, para que se possam adequar todas as necessidades. Falando do novo Código de Trânsito brasileiro, que ele, para nós, já completou esse ano 20 anos, né? Eu sempre faço uma questão, para mim, que questiona: mas agora é difícil, agora está complicado. Mas se não fosse um novo Código de Trânsito, como estaria o nosso trânsito hoje, né? Se nós vivêssemos no período em que ainda era possível somente com uma avaliação médica, uma prova prática, né, uma avaliação no seu município, qualquer um, né, chegar e adquirir essa carteira. Muitas vezes o cliente chega lá e diz: na minha época eu ligava, levantava o telefone e no outro dia a carteira estava lá, né? Não, hoje a gente necessita, né, avaliar, né, se todos os que estão no trânsito, né, comungando do mesmo ambiente, eles têm um mínimo necessário de habilidades, de faculdades mentais, vamos dizer assim,
para estar, né, socializando essa relação, né? Então, a minha resposta é, né, com uma outra pergunta, né? Esse novo Código de Trânsito, né, ele veio para ajudar, ele é bom, ele ajudou, auxiliou, e eu faço a questão. E como seria sem ele? Né? Sem um regramento, né? Os CFCs é uma realidade, né, de 20 anos já, e fazendo um trabalho, né, de orientação, de ensino, de educação, de formação, que é árduo, é difícil, são muitas expectativas, né? Cada pessoa tem uma necessidade diferente, né? Porque tem um filho na escola que precisa levar, tem um pai que está no hospital, né? Tem um familiar adoentado que precisa estar fazendo exames, né? Então cada um chega com uma necessidade e todos querem comungar num mesmo ambiente, que é o trânsito. E se nós fôssemos levar em consideração toda a responsabilidade que é estar no trânsito, muitos nem sairiam de casa hoje pela manhã, né? Se fosse levar em consideração, né? Como é algo que se torna uma rotina e muitas vezes cai no descaso a nossa atenção com o trânsito, as pessoas, vamos dizer, se aventuram no nosso trânsito hoje. Então é necessário realmente que tenhamos sempre novos regramentos. Ronaldo, mas a gente está falando da questão do trânsito nas grandes cidades. Não só nas grandes cidades, mas também, assim, nós não temos, a maioria das cidades não são planejadas. Perfeito. Tá? A gente tem ciência, a gente está ciente que 90% das ruas não estão em bom estado de conservação. O que nessa ida, nessas condições que temos, o que um centro de condutor, quando vocês, durante as aulas, tanto teórica quanto prática, podem orientar os alunos em relação a isso? Por mais que uma via esteja sinalizada, tá, te dando a possibilidade de andar a 40 km por hora, 60 km por hora, muita gente diz que 40 km é muito baixa a velocidade, é muito alta. Você imagina vir correndo, que correndo você tem uma velocidade de 8 a 12 km por hora, né? E bater de frente numa parede, o quanto de danos você vai ter, né? Imagina um veículo a 40 km por hora, alvejar, vamos dizer assim, né? Porque é uma arma, uma pessoa que esteja atravessando a rua, mesmo que ela não esteja na faixa de segurança, mesmo que não exista essa sinalização, né? Mesmo que daqui a pouco a via não esteja em boas condições, tem um buraco, porque tu teve que desviar muito rápido, né? Então, a questão é, todos os órgãos são responsáveis, o Estado é responsável, mas você é o maior responsável naquele momento ali. Você é a pessoa que está agindo naquele momento com o trânsito, com as diversidades daquele ambiente ali. Então, se nós podemos, sim, e devemos sempre cobrar das entidades municipais, estaduais, né, federal, que nem fizeram os motoristas profissionais nos protestos dos motoristas. Mas, como é um processo mais árduo, demorado, né, todo dia a gente tem que estar atento. Todo dia a gente tem que sair sempre com segurança. Mesmo tirando o carro da garagem, você vai ligar o pisca, né, para que aquele pisca possa te auxiliar depois, quando estiver interagindo no trânsito, e vai se tornar um movimento automático, né? Cada dia que você tiver uma reeducação das suas ações no trânsito, você vai ficar um motorista 90%, 100% perfeito, né? Existe o acidente, né? Mas 98% dos acidentes são as causas do humano, da ação do humano no trânsito. A gente pode considerar 2% real verdade da sinalização, das intempéries do tempo, né? Então, ou do ofuscamento do sol, né?
A maioria dos acidentes são realmente por ação humana, né? Seja porque aquele seu pneu você não calibrou, seja porque você não trocou a sua lâmpada de pisca, seja porque você não estava com o carro regulado com os freios. E todos fazem parte, até mesmo o pedestre, o ciclista, todos fazem parte, né? Então, não somente o condutor, mas o trânsito, ele contempla toda a sociedade. Não é à toa que muitos dizem que o motorista tem uma arma, que é o carro, e que pode ser fatal, tu pode disparar o gatilho ou não. É opção do motorista, do condutor. E são instantes, né? A gente pode hoje estar aqui, né, apresentando o programa, semana que vem a gente pode não estar mais, né? No turno da tarde a gente pode não estar. São questões de instantes, né? O acidente é uma questão muito rápida. Hoje, para tirar uma carteira, qual é o valor, o custo, para quem vai hoje no CFC, no Esteiense, por exemplo, e qual é o processo todo para retirada, para fazer uma carteira, para ter a sua habilitação? Claro que tem o primeiro ano que é provisório, depois de completado um ano, retira-se a definitiva. Perfeito. O Estado do Rio Grande do Sul, ele regulamenta os valores, né, de todas as tarifas do Estado, uma vez por ano, dia 1º de fevereiro. Por isso, até a gente, nesse programa, a gente quer lembrar que dia 1º de fevereiro de 2018 vai ter alteração dos valores. A gente já começa a orientar os clientes que solicitam orçamentos, né? A gente dá o orçamento já visando para ele, lembrando ele, para que ele não possa daqui a um pouco estar nos cobrando, que não me avisaram, né? A gente, é um recado que a gente dá. Dia 1º de fevereiro de cada ano altera os valores, então a carteira sofre alteração. Uma primeira habilitação para carro, que é o que a maioria do serviço que é realizado no CFC, vamos dizer assim, o maior número de clientes que vão buscar é da primeira habilitação para carro, ela está com o custo de R$ 2.095. Tá? Este valor ele é referente a taxas e também das aulas. Né? Em todo o estado do Rio Grande do Sul vai buscar no CFC, este é o valor da primeira habilitação para carro. Esse valor é um valor padrão em todo o país? É regulamentado. Ou, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul tu tem um valor, Santa Catarina tem outro, lá na Bahia tem outro. Não, qualquer estado, qualquer CFC do país é 2.095. Não, Anderson. Cada estado executa, né? O Denatran, o CONTRAN. O CONTRAN é um órgão regulamentador, né? Ele cria as normativas, né? E o Denatran é o que executa. Só que o Denatran também tem os DETRANs de cada estado, que, conforme as suas portarias, né, determinam daí os valores de cada estado. Tanto é que o nosso estado é muito grande, né? Então, a gente tem aí até o custo, né, de impostos é diferente para cada estado. Então, se torna realmente diferente o valor em cada estado. Alguns estados da federação hoje não tem, para nós que é novo, né, já há mais de 2 anos que está aí, mas muita gente chega já e diz que é novo, o simulador de aulas práticas. E o Rio Grande do Sul foi um dos pioneiros em implantar esse processo. E alguns estados não têm, só que ele tem a opção de implantar 5 aulas práticas a mais ou utilizar o simulador. O Estado do Rio Grande do Sul determinou que iria utilizar o simulador, né? Então, pelo custo de uma habilitação, a gente tem o valor de taxas, o valor de aulas, né, que aí contempla as aulas teóricas, o simulador, as aulas práticas, né, aluguel do veículo para as provas, né? E as taxas é referente à avaliação médica, avaliação psicológica, a prova teórica e também a prova prática e até mesmo a confecção da carteira. Então, se somando tudo, a gente tem um valor total de 2.095. E a partir de fevereiro, já passaram o valor atualizado a partir de fevereiro? Ainda não. Nem a porcentagem de quanto que vai ser? O último ano ficou em torno de 6%, mais ou menos, a média, né? Então, mas é determinado através de portaria, em torno do dia 30, 31, sai essa portaria que a partir do dia 1º está já vigorando.
Dentro de todo esse processo, um custo mínimo. A gente não pode dizer que com R$ 2.095 a pessoa vai estar habilitada. Ela pode muito bem concluir as etapas e não estar, né, com habilidades necessárias. Né, Quais são essas etapas que quem vai fazer o processo passa até ter a provisória? A definitiva é daqui a um ano. Mas assim, fui aprovado, estou com a minha provisória. Bom, ele vai comparecer ao CFC, munido da documentação mínima, que é a identidade CPF e um comprovante de endereço, né? E se inscreve no CFC. A partir da inscrição, ele vai passar pela avaliação médica e avaliação psicológica. A avaliação médica, ele tem, né, entre outras avaliações, né, a questão que vai levar em consideração a audição, visão, articulação, né, as condições, vamos dizer, física, para que um médico avalie das suas capacidades. Temos também a avaliação psicológica, que são exames psicotécnicos chamados, que é para avaliar a percepção, reação motor, tempo de reação, né? São os 2 exames preliminares. Não tendo aprovação nesses 2 exames, não consegue ingressar nas aulas, que são as aulas teóricas, de 45 horas aulas. O que muda nos CFCs, muitas vezes, é a forma de parcelamento, de pagamento, que nós sempre estamos buscando, diversidade de possibilidades, né? A gente tem convênios com o município, a gente busca cartões de crédito, a gente busca financeiras, né? E também, o que diverte também são os horários. Muitas vezes a gente tem lá um CFC que vai te proporcionar aulas manhã, tarde e noite, teórica, que são 12 turnos lá no CFC. São quantas horas teóricas? São 45 horas aulas. Equivale a quantos dias? E a gente divide em 12 turnos. O aluno consegue concluir lá no CFC Esteense em até 6, 7 dias essas aulas, se ele tiver disponibilidade de horário em 2 turnos. Não vão ser 12 turnos, que é em 15 dias, considerando o final de semana ele está realizando. E, cumprindo a carga horária das aulas teóricas, ele pode muito bem passar para a nova etapa, que é o agendamento da prova teórica, uma prova de 30 questões. Dessas 30 questões, ele tem que atingir um nível mínimo de 70%, são 21 acertos. E, tendo aprovação, ele vai para a nova etapa, que as aulas, vamos dizer assim, foram inseridas no CFC nos últimos 2 anos, que é o simulador de aulas. São 5 horas aulas, de 30 minutos cada uma. Essas 5 horas aulas ele consegue concluir em 2 dias, que o DETRAN permite que a gente faça até 3 horas aulas do simulador por dia. O interessante é que o simulador, a gente questiona ele, mas é válido, não é válido, isso aí incluíram lá um videogame. E nós não tínhamos, antes de conhecer o trabalho que é realizado com o simulador, a noção de que ele realmente traz progresso para o aluno que não tem habilidades nenhuma com veículo, nunca sentou no banco de motorista para dirigir. Então, ele nos surpreendeu positivamente, né, com o progresso que um aluno faz no simulador. Antes do simulador, a gente tinha um aluno que saía da teórica, toda a parte teórica na sala de aula, por mais que nós realizássemos trabalhos de, vamos dizer assim, exemplos, né, de trânsito, como é o correto, como que é o errado, né, ele chega sem prática nenhuma num carro. E o simulador traz isso, ele te coloca numa situação de trânsito e não traz aquela carga de medo, né? Aquela carga de aflição, de apreensão, de ansiedade do aluno. Por mais que tenha essa ansiedade, é muito menos do que ele estar no trânsito real, né? Ele estar lá executando ação com uma máquina que pode, em poucos instantes, tirar a vida, talvez não do candidato, não do instrutor, mas de um pouco de uma criança que estava dentro de um carrinho de bebê,
né, numa calçada, que perdeu o controle do veículo, ou, né, então, que foi de encontro com outro veículo, ou nem culpa deste aluno, um outro caminhão bateu, né, mas então, aquele aluno que vai direto para a prática, ele tem todas essas aflições, todos esses medos. E o simulador traz isso. Ele se torna um ambiente quase que real, né, mas sem os riscos que o trânsito traz, né? Então ele pode executar as ações dele, ele pode treinar no simulador, né, com mais tranquilidade, e ele assimilar aqueles conhecimentos que a gente diz o movimento automático, tu fazer uma marcha sem precisar olhar para o câmbio, né, sem olhar para a alavanca, que tira a atenção, tu está com a mão no volante, né, e aí ele tem que olhar para ele vai perder total atenção no trânsito. E o simulador traz isso, executa ações com o aluno, que quando ele chegar lá no carro, em 1, 2 aulas, ele já está executando aquelas ações sem precisar olhar, se torna automática, né? Movimentos automáticos. Eliminou o simulador, que são 5 horas aulas, ele não tem uma avaliação, ele não passa um processo de avaliação, uma prova no simulador, ele cumpre a carga horária e aí ele pode dar início às aulas práticas. Ele ingressa em 20 horas aulas, né? 50 minutos cada uma, a gente pode fazer 2 até 3 horas aulas por dia, né? Então, em 8, 10 dias, ele está concluindo esse processo de aulas práticas. Essas aulas práticas, 20, é o mínimo necessário, né, pela legislação, que exige para que ele possa se inscrever para uma prova prática. Mas a gente sabe, muitas vezes, o aluno, em 20 horas aulas, é um período curto para ele estar preparado, né? Até porque cada aula prática tem uma duração de quanto tempo? 50 minutos. 50 minutos então cada hora. Então é muito pouco mesmo. E muitas vezes o aluno está lá se preparando para o trânsito, mas ele já não está muito atento às questões que o instrutor está ali passando para ele já está pensando na prova. Nos últimos dias de aula, assim, que ele está na 15ª, 17ª, ele está percebendo que está terminando aquelas 20 aulas exigidas, ele já está muito aflito que ele vai ter que passar por uma avaliação, né? E o instrutor, às vezes, faz um trabalho árduo de convencer o aluno, né, de que as 20 aulas, muitas vezes, não vai ser possível ele estar preparado para a prova, né? Claro, o que e não é os CFCs do Estado do Rio Grande do Sul, não é o que eles almejam. Em momento algum, o instrutor está lá vendendo aulas práticas. Ele fica satisfeito quando ele consegue, no processo do curso prático, das 20 aulas, conseguir que o aluno consiga progredir suficientemente para a prova prática, né? E aí, quando o instrutor tem que orientar o aluno, e o aluno, muitas vezes, ele percebe, né, que ele não está preparado, né? Então, falta aquela avaliação preliminar do instrutor orientar eles, realmente, né? A gente percebe que já executa as ações, sabe o que tem que fazer, só que não tem habilidade suficiente ainda para executar num tempo que seja satisfatório para aquela prova prática e para que tu possa depois estar socializando no trânsito as ações, né? Então, esse é o trabalho árduo. E aí, se a gente for observar, e que talvez algumas pessoas que estão nos assistindo vão ficar impressionados, mas no estado do Rio Grande do Sul, a média de aprovação, né, e está lá no site do Detran, a gente pode verificar, é em torno de 32% da aprovação. De cada 10 alunos no Rio Grande do Sul, 6 alunos vão ter reprovação, né? É raro os alunos que contemplam todas as aulas, faz as 20 aulas, faz a prova e passa. Porque muitas vezes o aluno até tem habilidade, já conhece o trânsito, né, um cognitivo alto, faz as aulas. Por que esse índice é tão baixo ainda? Muito disso é devido aos nossos medos, nossas ansiedades, nossas aflições por passar por prova. Eu até cheguei nesse ponto, e até também foi pontual nessa questão do final das últimas aulas e a expectativa para a prova, que, por exemplo, o que um CFC pode fazer, ou junto, ou o Denatran, ou o CONTRAN, os órgãos maiores, enfim,
Nessa questão, por exemplo, que recentemente até uma pessoa ligada a mim fez e foi reprovada na primeira prova. E isso é uma coisa que, para todos que eu conheço e que rodaram na primeira, é uma sensação de ser o pior ser da face da Terra. Frustração enorme. Eu até, muitas vezes, relato lá... Até teve um caso de uma pessoa que, na época, com 19 anos, ela entrou em depressão por causa disso. Muito a gente trabalha com isso, né? Muito ao auxílio. A gente tem um trabalho lá com uma psicóloga do CFC, que muitas vezes está... a gente está listando alguns alunos que o instrutor percebe que aqueles anseios, medos estão prejudicando. A gente chama ele no CFC, a gente disponibiliza um período que ele possa estar conversando com a psicóloga, ela está orientando sem custo, né? E porque a gente é preocupado, né, com tanto a formação desse aluno lá no trânsito, mas também nós estamos lá não somente atendendo clientes, muitas vezes a gente cria amigos, né? E o ser humano é isso, ele precisa dessa socialização, independente de ter valores agregados ou não. É uma pessoa, é um ser humano que está ali necessitando do teu conhecimento, das tuas capacidades que possam auxiliar ele. Eu relato muitas vezes para o aluno que é uma experiência ímpar que ele passa. Ele passa por um processo de ansiedade, de medo, de físico, mental, que ele fica totalmente alterado. E eu faço a comparação. Tu só vai ter uma experiência como essa aí quando tu, acho que, passar por um acidente de trânsito, um assalto ou um acidente que tu venha, até mesmo em casa, perder um familiar, alguma coisa assim. A ansiedade é enorme. Então, isso sim prejudica o percentual de aprovação. Que é algo bem complicado. Gente, programa Falando no Ar hoje com o Ronaldo Ourique, que é diretor do Centro de Formação de Condutores, CFC Esteiense. Tá? Tem que mandar alguns abraços. Bom dia, Jaques Graff na escuta e também nos acompanhando pela live. O Menelau Greco também, bom dia. Tânia Rosane Loureiro, um abraço, bom dia, boa semana para ti também, Tânia. A Andréia Chaves também falou algo assim, ó, muito bom, tá? Muito bem lembrar das nossas estradas, as péssimas condições de nossas estradas e ruas, tá? Infelizmente, 100% não teremos nunca, porque estamos falando de seres humanos, tá? Aquela questão que a gente tocou. Perfeito. O Luciano Longaray, abraço aos amigos, Anderson e Ronaldo, grande Ronaldo, um abraço, Luciano, tudo de bom. E também ele diz que assim, ó, eu rodei 2 vezes no CFC do Ronaldo, mas a culpa não foi minha, e sim dos motoristas que estavam habilitados. Fazem muitas coisas erradas e prejudicam o aluno que está ali fazendo a prova. E isso também é algo que é gritante, observar quem é pedestre, não quem é motorista. Tu vê muito a questão que alguns motoristas, mesmo que tenha passado na autoescola, fazem barbeiragens, não ligam pisca, muitas vezes não sabem estacionar corretamente. E daí, às vezes, tu começa a questionar, eu digo, tá, mas ele não fez um CFC? O que ele aprendeu, então? Em, vamos supor, 1 mês dentro de um CFC? Nada. Ele só aprendeu que ele tinha que tirar a carteira. O foco dele era isso. Agora, as formas que ele foi... É um trabalho que, cotidianamente, a gente vive no CFC, né? Por mais que a gente tenta... dentro de uma aula teórica, dentro de um veículo, ou até mesmo no balcão do CFC, orientar o aluno que ele é um ser, né, que está lá executando ações que vão produzir efeitos. E essas ações dele, ele pode sofrer julgamentos, né? Ele sofre responsabilidades e... todos os dias ele tem que estar vamos dizer assim, se cuidando, se policiando para não cometer essas infrações. A gente chama assim, já foi multado alguma vez? Não. E quantas infrações já cometeu? Não, nunca fui multado, nunca sofri infração. Não.
você executa muitas infrações, não dá um pisca, né? Mudar de posição na via sem sinalizar, né? Ou então não parar na faixa de segurança para o pedestre. Então, tu não foi multado, tu não foi autuado, né? A multa vem através de um processo posterior da autuação, né? Muitas vezes o pessoal reclama das câmeras, né, municipais aí que estão autuando. E, na verdade, a gente tem que se policiar a cada dia, como se estivéssemos sendo vigiados, né? Porque nós temos uma habilitação, e essa habilitação que o Detran, o Denatran nos permitiu, muitas vezes por um ano, e depois não proporcionou a habilitação, ele é um direito que eu tenho, mas também é um dever, né, de estar cumprindo com todas as regras, né, que eu assumi quando eu me candidatei a fazer a habilitação. E quando ele tem a aprovação no curso teórico, ele está se comprometendo e está dando ele está dando um certificado ao Estado que ele tem conhecimentos necessários para estar dirigindo. Ele passou por essa avaliação, né, se submeteu, e muitas vezes é avaliado como se agora tem habilitação, ele não precisa mais cumprir com o regramento que ele assumiu ter no início, né? Então, tanto o pedestre, né, ciclista, seja os motoristas de final de semana, seja o motorista profissional, que é uma pessoa, né, um cidadão que está lá todos os dias, que depende do trânsito para o seu ganha-pão, né? A gente está lá também, né, dependendo do trânsito para se locomover até o trabalho, né? Seja até mesmo o transporte coletivo, né? Todos nós somos responsáveis pelo trânsito. E muitas campanhas são voltadas a esse tema. A campanha do Denatran sempre foca isso, a individualidade, né, que nós estamos trabalhando hoje na sociedade, seja, né, através das as questões de que é meu, né, é seu. O seu é mais difícil de reconhecer, o meu é bem fácil. Então, o Denatran ele lança campanhas todo ano, a Semana Nacional do Trânsito, de 18 a 25 de setembro. E a Semana Nacional de Trânsito. Isso, voltada, vamos dizer assim como nós temos várias semanas que são voltadas a algum determinado setor, né? Uhum. E o trânsito, ele nesse período, ele está muito voltado à mídia, à percepção da sociedade. E as campanhas são muito voltadas. Ultimamente tem percebido assim, você é o autor do trânsito, você é o responsável, né? O que você fez hoje para ter um trânsito melhor, né? Então, essa é a questão. A gente não vai ter 100% nunca, né? Uhum. Por isso que existe o acidente, né? Mas é algo que temos que a cada dia melhorar, né? Então, a questão que eu sempre trago e se não tivéssemos falando em trânsito, pensando em trânsito, assim como hoje, né, nós estamos aqui, né, trabalhando essa questão, uhum. Existe alguém interessado, né, se importando, e por que não você ser o responsável, se responsabilizar pelas suas ações no trânsito, né? Como outra coisa, eu acho que o Código Nacional de Trânsito é um dos mais importantes do mundo. Perfeito. Né? Mas ainda, mesmo com todo esse aparato, aulas práticas, aulas teóricas, simulador, todas as regras estipuladas, por que ainda temos essa quantidade de acidentes nas estradas, nas ruas de nossas cidades ainda? O que precisa ser mudado, alterado para que isso reverta-se, ao invés de aumentar, diminua? Perfeito, Anderson. Uma das questões que existe lá, quando a pessoa comparece no CFC para fazer a inscrição, e aí muita gente tem que responder isso, tem um questionamento que o Denatran impôs na ficha de inscrição, né? E na sua opinião, quais as causas de acidente de trânsito, né? E as pessoas colocam lá, às vezes até nos questionam, me ajuda aqui que eu não sei, né?
Mas aí o pessoal relata lá a imprudência, a falta de habilidade, a velocidade, né? Mas a questão maior, eu acredito que é a educação. A gente bota lá a educação, né? E a educação não somente no trânsito, né? A educação em todos os níveis, né? Segmentos, né? A educação no trânsito, ela é importante desde as séries iniciais, desde o nascimento da criança, né? Então, a criança está aprendendo desde os seus 2, 3 anos, 1 ano e meio ali, ela já tem regras a cumprir, né? Então, falta isso um pouco, a questão de investir, né, na educação, e educação em trânsito concomitante, né, nas séries iniciais, no ensino médio. Daqui a um pouco a gente não precisa mais, vamos dizer assim, ter uma aula teórica de primeira habilitação. No CFC ele já vai vir formado, né, do ensino médio, do ensino fundamental, vai vir com o conhecimento dele, a formação dele, o intelecto dele voltado à educação no trânsito, à responsabilidade dele no trânsito e ele como cidadão formador do trânsito hoje, né? Isso é muito importante, essa pontuação, a questão da educação. E que hoje nós temos uma geração, há uma mescla de gerações, daquela geração que hoje é consciente no trânsito, mas ao mesmo tempo tu tem que ter o elo da balança, porque nós temos uma geração que comprou, que fez aquela carteira pelo telefone. Então, ainda nós vamos ter muito tempo até a gente ver que o trânsito hoje é seguro, o trânsito é tranquilo de se andar. Perfeito. Somos sempre questionados essa questão. Quem morre, quem se envolve em acidente de trânsito é a juventude. O teu aluno que saiu lá do CFC Esteense, ele está envolvido no acidente de trânsito. O teu aluno, ele está lá envolvido nas questões do alcoolismo no trânsito. Ele está envolvido na falta da legalidade dele no trânsito, muitas vezes. Ele tem conhecimento de que ele não pode e ele foi ilegal, né? E somos questionados. Aí existiu muito, né? Hoje não tanto, mas existiu muito a questão do julgamento, né? De que o motorista antigo, que tirou a carteira, que ele cuida mais do trânsito que o jovem, não se envolve tanto em acidente. E as pesquisas mostram que realmente quem está lá se envolvendo em trânsito são os jovens. Mas é uma pesquisa que depende da forma que tu pode manipular ela, a informação. Porque se tu levar em consideração que é aquele jovem que fez a carteira 18, 19, 21, 23, 25 anos, que é a pessoa que hoje está na rua trabalhando, está na rua estudando, fazendo uma faculdade, ele está final de semana saindo, né? Ele realmente está interagindo mais no trânsito do que as pessoas que tiraram carteira há 40 anos atrás, que já estão, né, vamos dizer assim, às vezes com a questão financeira estabilizada, né, questão familiar muito bem formada, estável, né, ele só tem residência numa cidade, ele não está se deslocando, a farmácia, vamos dizer assim, é na esquina da casa dele, o mercado também. Então ele utiliza muitas vezes o trânsito de uma forma mais amena, né, não tão ativa como não diariamente, jovem, mas excepcionalmente finais de semana, por exemplo. Exato. Então, a Ana Maria Sanches Cardoso, lá do Santo Inácio, bom dia, muito obrigado, boa semana para ti, Ana. Muito obrigado, ótimo programa, abraço a você, Ronaldo. Perfeito. Tá. Muito bem, muito bom programa, um assunto ótimo para final de ano, com certeza, até porque tem feriados prolongados, agora Natal, Ano Novo, muita gente vai pegar as estradas, seja de moto, de carro, de Uber, que depois ainda nós vamos citar nessa questão do motorista profissional, ou de ônibus, pelas empresas que fazem. Então isso é muito importante.
Tá? O exemplo em casa é muito importante. Os pais precisam dar exemplo na direção, não infringir regras e aproveitar os passeios com os filhos para educá-los. Isso é muito bom. E ela também compactua com a tua ideia, que acha que deveria haver um tipo de disciplina nas escolas, tá? Que já começaria já na infância, essa questão da educação no trânsito para as crianças. E ajudaria, inclusive, na personalidade das crianças, deixar as crianças, inclusive, com mais focada, mais atenta, mais esperta em relação a isso. Tá? Eu quero também dar alguns recados. São 11 horas e 28 minutos em Esteio. Programa Falando no Ar desta segunda-feira, 4 de dezembro de 2017, hoje com o entrevistado Ronaldo Ouriques, diretor do Centro de Formação de Condutores esteiense aqui do município de Esteio. Estou agradecendo a todos que estão nos acompanhando pelo nosso site destaque.tv, pela nossa live no Facebook, Jornal Destaque, e depois através do nosso canal no YouTube, TV Jornal Destaque. Vão lá, curtam, compartilhem, nos acompanhem. Quem quiser pode entrar em contato conosco pelo telefone 34590430 ou pelo nosso e-mail tvdestaquers@gmail.com ou pela mensagem da nossa página no Facebook, tá? Eu quero também mandar um abraço para os aniversariantes de sábado, foi a Suzana Duarte e o César Ribas lá de São Leopoldo. Um abraço para vocês. Ontem, quem comemorou mais um aniversário, Diego Felipe dos Santos, Rose Marcon, Miriam Buges e André Machado. E hoje quem está soprando as velhinhas é Simone Luz, que também está sempre nos acompanhando pela nossa live no Facebook. Um abraço para ti, Simone. O músico aqui de Esteio, Anderson Cruz, a Jacira Cunha, a Ivana Lima, tá? A esposa do patrão do Quero Quero, o Paulo Lima, tá comemorando mais um aniversário hoje, tá? Que ela também atua no Conselho de Cultura do município. O servidor André Furtado da Rosa, a Graziela Ruschel, a Madalena da Silva, a Ironita de Oliveira e o Matheus Faria. Esses aí todos, um abraço pelo aniversário no dia de hoje, e os que fizeram no sábado e no domingo também, tá? Na próxima sexta-feira, dia 8, vai ocorrer o lançamento do livro Trovoadas do Tempo Antigo, escrito por Maria Conceição Padilha, a partir das 19 horas, nas dependências da Casa de Cultura Lufredina Araújo Gaia, que fica na rua Padre Felipe, número 900, centro de Esteio. Tá? E dia 10 vai ocorrer o 10º Encontro Interclubes Beneficente de Natal e do Clube do Vectra. Vai ser das 11 às 6 horas da tarde, no Parque Municipal Galvani Dornelles Guedes, lá no bairro Jardim Planalto, na entrada pela Avenida Porto Alegre. Tá? Então temos essas atividades aí que vai ocorrer final de semana. E dia 15, vai a apresentação do espetáculo Circo na Ponta dos Pés, a partir das 8 horas da noite, também na Casa de Cultura Lufredina Araújo Gaia, com o balé infantil Milena Maculã. Tá? Então, quem quiser, os interessados podem ir na Casa de Cultura, obter mais informações sobre os valores de ingresso e como será a apresentação. Ronaldo, a saideira. Nos últimos anos, principalmente neste ano, acho que 2017 é o ano de uma palavra que a gente ficou conhecendo e que para muitos já faz parte do cotidiano, que é Uber. Né? São os aplicativos, os dito motoristas profissionais. Né? Hoje é conhecido o Uber, mas tem outros, Cabify, 99, enfim, mas todos desse segmento. O que a partir da implantação, da criação desses aplicativos, o que mudou no trânsito com o ingresso dos Uber, desses aplicativos de motorista profissional? Perfeito. Como é algo novo, né? E ele está integrando, vamos dizer assim, a uma realidade já caótica, muitas vezes julgada dessa forma, né?
ainda não temos ainda um parâmetro assim, que a gente possa avaliar esse tipo de serviço, né? Existe sim muitos julgamentos, né, de setores, né, seja até mesmo a questão do que a gente estava colocando do transporte coletivo, né, a questão dos taxistas, né, mas acredito que teremos nos próximos anos, aí, 2, 3 anos, né, uma realidade até mesmo diferente do que a gente tem hoje de questionamento do Uber, né, como que está sendo a inserção desse novo profissional, né, no trânsito, e até mesmo a sociedade utilizando esse novo serviço, né. Em outros anos, em 2004, já se questionava muito, né, através da resolução 168, que trouxe cursos de motofretista, que o nosso município não tem, né, que no Nordeste do país existe muito esse trabalho, né, a gente tem aqui muito presente o motofretista. Fretista. Então, aquele transporte de moto a gente não assimilou, né? Aquele transporte. Alguma coisa de que algumas favelas, comunidades no Rio de Janeiro tem, mas é bem. Então, o Uber vem dessa forma, né? Ele vem se inserir e foi muito rápido a inserção dele no nosso ambiente, né? Na sociedade, no nosso trânsito. Então, é um serviço que, para muitos vão avaliar e vão julgar essencial, ótimo, perfeito, né? E outros setores não, porque por mais que a gente possa observar que é um serviço útil, tá? A gente precisa também um regramento, né? A gente precisa que a sociedade esteja lá usufruindo, né, de um serviço, mas que esteja sendo regulamentado, que esteja um órgão que esteja, vamos dizer assim, permitindo esse tipo de serviço, né? Assim como, né, muitas vezes a gente está lá julgando o trabalho aí dos nossos imigrantes, né, refugiados, né? Então, o Uber da mesma forma, às vezes a gente tem um julgamento porque não tem um regramento ainda oficial sobre isso, né? Então, muitos setores daqui a um pouco vão se sentir ameaçados pelo serviço ou denegrindo o trabalho que é realizado já, né? A questão do transporte coletivo, né? Eles, tirou tantos por cento de clientes do transporte coletivo, mas quem sabe não está aí, né, o motivo pelo qual a gente vai ter um movimento, né, na questão até legislativa, na questão da sociedade, referente à inserção desse novo tipo de serviço, e quem sabe não seja este a alavanca para que a gente venha melhorar o nosso transporte coletivo, né, que a gente possa ter outras opções, de repente até através de um outro serviço, além do Uber ainda, que venha a surgir, né, seja lá um transporte gratuito, né, umas linhas... não é da minha época, mas ouvi falar muito dos bondes, né? Ainda se tem muito na Europa, agora no Rio de Janeiro também reativaram algumas linhas. Então, mexendo um pouquinho com os brios, né, do nosso cognitivo aí, será que a gente não poderia daqui a um pouco fazer um transporte da nossa 24 de agosto, do centro até o bairro lá, uma linha direta, só ônibus passa e gratuito? Né, que custo seria para o nosso, vamos dizer assim, município, para o nosso estado, né? E são novas necessidades do nosso trânsito, né? Daqui a um pouco, a 24 de agosto é uma via que não comporta mais o transporte de ciclista, o transporte de veículo, de carga, né, de transporte coletivo, e mais o Uber inserido. Daqui a um pouco vai ter que colocar nesse ambiente um transporte alternativo que venha solucionar todos os nossos conflitos, né? E até a gente falou muito de carro durante o programa, a gente até não foi o foco, a gente não é que a gente se esqueceu, mas a questão é que temos um motorista, o motociclista e o ciclista também.
que é outro, que inclusive foi alterado uma lei agora, não sei se já está em vigor a lei do ciclista, que ele pode ser multado ou algo parecido. Não, todos vamos dizer assim, os elementos envolvidos no trânsito, né, pelo Código de Trânsito, até mesmo o pedestre lá, ele está sujeito a sofrer autuações. Né? Inclusive o pedestre também agora pode ser multado também. Exato, né? Só que depende do executivo de cada município, de cada estado, né, terem estruturas para que isso possa realmente ser executado conforme a legislação. Né? Até eu queria te posicionar pelo seguinte, tu citou da questão do motofretista. Isso. Daí Ana Maria Sanches Cardoso está falando comigo dizendo que em Novo Hamburgo já existe esse tipo de serviço. Tá? Inclusive ela já utilizou para ir a Sapiranga, é muito útil e mais barato, inclusive. Exato, alguns municípios ainda então tá aí uma solução, além desses aplicativos, também tem o motofretista, né? Bom, Ronaldo, a gente já está se encaminhando, já é 11 horas e 38 minutos já do nosso programa. Foi muito proveitoso, eu acho que esclareceu para muita gente. Eu acho que tu tens a oportunidade de vir mais vezes para nós falarmos algumas questões pontuais do que está ocorrendo. Tá? Então, assim, agora eu queria que tu vendesse o peixe. Onde que fica o CFC Esteiense, qual horário, aonde que fica, telefone de contato, enfim, agora vende o peixe. Perfeito. Por mais que seja uma empresa já de 20 anos na cidade, ainda acredito que deve ter até os nossos, né, ouvintes, telespectadores aí que não conhecem, né? Mas a nossa sede é na Avenida Presidente Vargas, 1426. Ele fica ali próximo ao SESI, né? Entre a Rua Caxias e a Pedro Lebrac. Nós temos também nossa pista de moto coberta hoje para fazer o trabalho de formação de ciclistas, né? E temos também as categorias profissionais, né, com os veículos próprios, C, D e E, né? E as formas, como a gente falou, de pagamento diversificada, né? Além de um trabalho que sou suspeito a falar, que a gente está a cada dia se especializando, né, para transformar, para melhorar, né? Então a gente está buscando a qualidade para transformar a cada dia. O nosso trabalho ele acontece das 8 da manhã até as 19 horas, sem fechar o meio-dia, atendimento ao cliente. E as aulas elas acontecem também desde as 6h50 da manhã até as 22h50 da noite. Então fica bem fácil de a gente conseguir, né, incluir o aluno com as suas necessidades ali nas aulas, né? Então o nosso telefone é o 3473-7808, né? E temos também a página no Facebook, o pessoal pode lá estar curtindo e opinando também. A gente faz muito atendimento pela página, né? E estamos aí disponíveis, né, gratos pelo convite, né? E percebendo que a gente pode estar também em outros momentos aí com os questionamentos dos próprios esteienses, da sociedade em geral, né? E está discutindo realmente e tentando fazer um trânsito melhor. Então tá, muito obrigado, Ronaldo. Tá, certo, não pode ficar aqui conosco. Eu tenho só mais duas intervenções, que é o seguinte. A Ana Maria Sanches também falou que essa ideia de transporte coletivo seria maravilhoso para quem trabalha como ela e muitos outros artesãos, tá? Temos que colocar o valor absurdo da passagem em cima do valor de nossa mercadoria. Muitas vezes os clientes não entendem isso. E até gastamos para sair e comprar material cada vez que temos uma encomenda, tá? Então tá aí a sugestão da Ana Maria, isso fica para o Poder Executivo e Legislativo, tá? E o Luciano Longaray, na saideira, muito proveitosa, muito obrigado, muito proveitosa a entrevista, e um abraço ao amigo do Ronaldo e a mim. Muito obrigado, Luciano, um abraço para você. Um abraço, Luciano. A questão lá de Sapiranga é mototaxista. Mototaxista. Taxista, isso, tá. Perfeito. Só o meu? Esse aqui. Tá. Só o nome e telefone. Tá, então agora, já finalizando, eu vou fazer só... Já está chegando a hora do almoço, então assim, ó. Algumas sugestões para vocês.
X do Cléo, teleentrega 3110-0505 ou 3473-6187. O número do WhatsApp é 9968-98327. O X do Cléo fica na rua Dom Pedro, 255, Centro de Esteio. Churras Tchê, trabalha-se hoje não, mas trabalha-se sábado, domingo e feriado, das 11 às 2 horas da tarde. O Churras Tchê fica na rua Venâncio Aires, 1080, Canoas. O número do WhatsApp é 9931-91037. E a Casa do Chefe, que fica na Avenida Presidente Vargas, 1808, Sala 202, Shopping Vida Bela, em Esteio. Telefone 3033-1948. Gente, o programa Falando no Ar está ficando por aqui, hoje com o Ronaldo Uric, o diretor do CFC esteiense, está falando sobre trânsito. Sexta-feira tem mais às 10h30. Hoje ainda tem Espaço do Axé com Jones Beneman. Às 5 horas, Hip Hop Sem Ladaia com William WD. E amanhã às 10 horas, Tenda da Lore. E muito mais na nossa programação, na nossa Rádio Jornal Destaque. Um bom dia, um bom início de semana. Tchau.